Quem é Rosa Weber para dizer que um ser não tem o direito de nascer? Quem é o PSOL para entrar com uma ação vagabunda, suja e nojenta para assassinar os bebês dessa nação? Toda vez que eu subo essa tribuna, senhor presidente, eu rezo para que o Espírito Santo ilumine as minhas palavras e que da minha voz possa sair a vontade que em Deus habita. Talvez seja um pouco de querer demais que Deus use a minha voz para falar para os brasileiros, mas hoje eu reforcei a oração, senhor presidente, e eu acho que pessoas de bem desse país, chegou a hora de nós nos ajoelharmos e pedirmos uma providência divina. Ontem, a ministra do Supremo Tribunal Federal, eleita por 0 votos, quer pautar que um ser indefeso de 12 semanas possa ser assassinado no ventre de sua mãe. Um ser, senhor presidente, que tem pernas, tem braços, tem cérebro e tem uma alma. Este Congresso foi eleito pelo povo brasileiro. E esse Congresso, senhor presidente, já legislou dizendo que o aborto é proibido nessa nação. Proibido! Não é até 12 semanas, até 15 semanas, até um mês. Ele é proibido. O Supremo Tribunal Federal, caro colega Zucco, não tem prerrogativas para dizer se um ser humano pode ou não ser assassinado no ventre de sua mãe. E aqui fica o meu alerta aos cristãos de fachada que ajudaram a eleger. Afinal, sabe quem indicou Rosa Weber para o Supremo? Dilma Rousseff, uma petista. Lula falou durante a campanha: eu sou a favor do aborto. Palavras de Lula. Cristãos, que somos maioria nesse país, senhor presidente, 90% quase, muitos deles acreditaram no falso profeta que aí estava. E agora, estamos à beira de onde existe uma farmácia, de onde existe um mercadinho em nossas cidades, viraram um açougue de bebês indefesos. Alguém aqui já viu um vídeo de um aborto? O senhor já teve o desprazer, senhor presidente? Já teve? É uma cena que nós não esquecemos nunca mais na vida. Pois ao contrário do que alguns dizem, isso não é uma ameba. Isso é um ser humano. As pernas são tiradas com pinça. O cérebro é tirado com pinça. Os braços são tirados com pinça. Existem imagens que mostram o bebê no cantinho do útero da mãe, senhor presidente, querendo fugir da morte. E nós, nesse Congresso, como covardes, nós cruzamos as vontades daqueles que ali estão, usurpando o poder desse Congresso. Muito pela bananice do presidente do Congresso Nacional, senhor Pacheco, que se diz evangélico, se não me falha a memória. Não é? Ou não deve ser mesmo, né? Porque se fosse, honraria o que Cristo ensinou. Ele prefere estar de bem com os ministros do que enfrentar essa vergonha que o Brasil vive hoje. Cristãos que votam em partidos de esquerda, que defendem assassinar bebês, não são cristãos. E o mármore do inferno está quente esperando vocês. Pois me digam qual é a lógica de tirar a vida de um inocente. Nenhuma. Eu me compadeço aos inocentes que perecerão por causa de tamanho absurdo e tamanha maldade que habita nesse mundo. Já dizia um ditado popular: engana-se quem acha que o demônio virá à terra vestido de demônio. Aparentemente ele vem usando uma toga de uma senhora de 75 anos que quer deixar um legado, colega Bílio. O legado dela qual que é? Que as crianças poderão ser assassinadas nas nossas esquinas e serem retiradas de lá num saco preto de lixo e colocado num lixo orgânico. Esse é o país que essa senhora quer deixar e que outros ministros vão concordar. Enquanto isso, nós aqui, senhor presidente, fazemos papel de palhaço. Nós somos caros para esse país. Afinal, ser eleito e legislar serve para quê? Se já existe uma legislação que diz que é proibido assassinar bebês no ventre de sua mãe. Eu estou protocolando mais um projeto. Talvez não sirva de nada, afinal o que esse parlamento pensa não vale de nada, assim como foi no marco temporal, como foi no imposto sindical, como foi na descriminalização das drogas. Enquanto isso, o Pacheco lá no Senado dorme em berço esplêndido. Que faça o que quiser, afinal, é o pior presidente que o Senado já teve, que envergonha esse Congresso Nacional. Esse projeto que eu vou passar para os colegas, que são verdadeiramente cristãos, não que chegam nessa casa por voto de cristãos,
chegam aqui como prostitutas, se vendem para o governo que quer destruir a vida das nossas crianças. Deus está vendo. Seus eleitores talvez não vejam. Talvez você vá enganar eles na próxima eleição por causa de cargos e emendas. Mas Deus está vendo o que você está cometendo aqui. Então, falsos cristãos que usam de partidos que se dizem conservadores, chegam aqui e sentam no colo do capeta. Deus está vendo. Esse projeto que eu vou protocolar, senhor presidente, ele aumenta a pena para médicos que assassinem bebês no ventre das mães para 40 anos. Afinal, é um crime hediondo. Ou me digam vocês do PSOL, qual é a diferença de um bebê que nasceu com 9 meses, vocês pegarem uma serra e cortarem ele ali onde nasceram? Nenhuma diferença. É o que fazem na barriga da mãe. Eu teria vergonha. Eu não conseguiria sair na rua se eu participasse de um partido como esse de esquerda, que preza pelo assassinato de crianças inocentes. Mas essa culpa eu não carrego. Eu votei Bolsonaro, que defendia a família brasileira. Eu não votei em quem defendia o aborto e agora usa o Supremo como fachada para fazer sua vontade. Que nas próximas eleições, se elas houverem algum dia, presidente, que os cristãos de verdade, aqueles que vão à igreja, aqueles que sabem ler os 10 mandamentos, quando está lá não matarás, não está lá não matarás, vírgula, bebê de 12 semanas pode. Tenham consciência em quem votar, porque o demônio parece que usa a barba e está na presidência da República. Cabe aqui a reflexão e o pedido, por favor, Rodrigo Pacheco, por favor, se o senhor tem ainda um pingo de decência na sua cara, faça alguma coisa. A gente precisa entender se o que nós fizemos aqui, legislar, é uma palhaçada, é um circo, não serve de nada. Ou se o Congresso Nacional vai voltar a ter algum tipo de importância nessa nação. Este Congresso, tenho certeza, senhor presidente, jamais aprovaria uma medida como essa de assassinar um bebê. Mas, com a bananice de Rodrigo Pacheco e o mau caratismo que está lá no Supremo Tribunal Federal, respaldado por um presidente que é a favor de assassinar bebês, a gente provavelmente vai ver amanhã ou depois as clínicas de aborto nas nossas esquinas. Vamos falar o que para os nossos filhos, quando eles pedirem o que está acontecendo lá? Mamãe, o que acontece ali? Ali eles assassinam uns bebês como você. É isso que a gente quer deixar de herança para os nossos filhos? O que eu puder fazer, senhor presidente, o que depender de mim, se eu tiver que ir para a rua sozinho, eu não vou fazer parte disso. Porque o meu compromisso, primeiro é com Deus, depois com os meus eleitores. Então, senhor presidente, fica aqui o meu apelo. Isso não é uma ameba, isso é um ser humano.